Oitavo ano, vamos acordando e vamos aprendendo um pouquinho mais, né? Vamos dar uma revisadazinha rápida. Essa semana vai atividade para casa e nós precisamos ficar atentos para a gente responder com rapidez e com precisão, né? Sem passar por cima, mas aprendendo o assunto direitinho. Então, gente, olha só. Capítulo 9 do nosso texto aí, que nós começamos na semana passada, é sobre a Europa, como nós já percebemos. Fala de Itália, fala de Alemanha, fala de França, né? Fala de unificações, unificação da Itália, unificação da Alemanha, e também de brigas entre burgueses e reis, né? Brigas entre pessoas comuns e burgueses. Na verdade, o século XIX na Europa ele é considerado o século das revoluções liberais e burguesas, tá bom? Burguês é aqueles que têm o dinheiro, claro. Liberal é aquele que não aceita a interferência do governo, eles querem fazer do jeito deles. É como se fossem os donos de recursos, né? Mas esses donos de recursos querem fazer a sua maneira, eles não aceitam que o Estado se intrometa na economia, tá bom? Então, nós falamos sobre a França, né, ó, que quando o Napoleão foi derrotado, o Congresso de Viena acabou se intrometendo nos países. Ele começou a delimitar fronteiras, colocar reis onde não existiam reis, pegar o mapa da Europa e fazer toda uma renovação. Essa foi a função do Congresso de Viena. É uma espécie de ONU da época, viu? Século XIX. Uma espécie de ONU que faz, mas só que a ONU não faz isso hoje não. Mas o Congresso de Viena tinha essa função de restaurar a normalidade dentro da Europa. Para isso queria dizer trazer de volta os reis a cada local de origem. Por exemplo, de Portugal foi obrigado a voltar do Brasil, né? A família real estava no Brasil, foi obrigada a voltar do Brasil para Portugal, porque o Congresso de Viena praticamente obrigou ele a fazer isso. A região da França foi colocado o rei Luís XVIII, né? Luís XVIII, que acabou, digamos assim, perseguindo aqueles que gostavam do Napoleão Bonaparte. Com medo até de novas revoluções, o rei Luís XVIII acabou perseguindo o pessoal que era ligado a Napoleão Bonaparte e à antiga Revolução Francesa, que já tinha passado há muito tempo, né? Perseguições, enfim, perseguições aos bonapartistas. Preste atenção, eu posso perguntar quem era o rei que mais perseguiu os bonapartistas. Foi Luís XVIII, tá bom? Depois dele veio o Carlos X. O Carlos X, ele foi um absolutista muito ao pé da letra. Ele queria retornar ao antigo regime. Qual é o antigo regime? Ele queria ser de novo um rei absolutista. Na França não dava muito certo isso não, né? Já teve a Revolução Francesa exatamente para acabar com esse negócio de absolutismo. E ele retorna a essa situação, começa a perseguir todo mundo, a própria burguesia vai se zangar, vai se chatear com Carlos X e vai querer que ele saia do governo, né? E o que ocorre? A burguesia francesa acaba expulsando o Carlos X do trono. O nome dessa expulsão, os próprios burgueses chamaram de Jornada Gloriosa. Bom? Jornada Gloriosa, a expulsão de um rei e colocado no lugar dele um rei ligado à burguesia. O rei Luís Felipe, também apelidado de Rei Burguês. Tá bom? Rei Burguês. Esse era o apelido do Luís Felipe. O Luís Felipe, ele não tinha tanta habilidade assim para governar um país grande como a França. Então ele começou a meter o pé pelas mãos e os burgueses não gostaram muito do Luís Felipe, ele desagradava todo mundo e com medo de revoltas populares, ele acabou desistindo de ser rei. Ele foi expulso, né, e não foi mais rei. E a França acaba de novo com esse negócio de monarquia.
Por que acaba de novo? Porque a Revolução Francesa foi exatamente para acabar com a monarquia absolutista. Depois que acabou, Napoleão assumiu um consulado ali, uma república, um império napoleônico. Ele foi expulso, ele foi preso, Napoleão, e voltou de novo à monarquia, que o Congresso de Viena queria isso, né? O rei Luís Filipe, o rei Luís VIII, depois o rei Carlos X, depois o rei Luís Filipe. Não deu certo não, agora vamos colocar de novo uma república com o sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luís Bonaparte, que mudou o próprio nome para Napoleão III. Tá bom? O Napoleão III organizou a cidade de Paris, ele transformou a cidade de Paris na cidade de Luz, que nós conhecemos hoje. Ele organizou ali tudo direitinho, tudo bonitinho, porém ele acabava com suas próprias atitudes metendo os pés pelas mãos. A França vivia inflação muito forte e ele se metia em guerras o tempo todo. Ele ajudou os italianos na guerra contra a Áustria, viu? E também se envolveu na guerra contra a Prússia e perdeu. E a Prússia acaba tornando a Alemanha um país unificado. Luís Bonaparte ele não foi preso, enfim, né? Então olha só, da França, esses são esses reis aqui, esses governantes, né? A gente tem que estar prestando atenção. Eu posso perguntar alguma coisa a respeito deles nos futuros trabalhos, tá bom, gente? Com relação à Primavera dos Povos, foi exatamente esse monte de Primavera dos Povos. Foi esses levantes aí populares e burgueses no século XIX. Foi essa conscientização política, né? Conscientização política que aconteceu no século XIX, envolvendo tanto burgueses, né? Tanto burgueses como também camadas populares, tá bom? Isso aí foi a Primavera dos Povos, uma conscientização política envolvendo burgueses e camadas populares. É fácil você entender isso aí. Primavera é uma palavra que se usa na política para, digamos, para representar a conscientização política. Belezinha? Muito bem. Olha só, com relação aí às unificações, nós temos aí a Itália, né? Já falamos em outras ocasiões. Agora é bom que a gente já coloca o Luís Bonaparte no contexto. Ó. Uma coisa é falar dele separado, uma coisa é colocar ele aqui no contexto. Ó. Por quê? Porque a Itália era divididazinha desse jeito aqui. Um monte de reinozinhos divididos, um monte de pedacinhos. O Congresso de Viena também vai entrar no contexto. Ó. Ele pega muitos reinos italianos e entrega para quem? Para a Áustria. Né? Entrega para os italianos, logicamente, não gostaram da situação. Essa parte central aqui da Itália, ela é de domínio da França, do Luís Bonaparte e também da Igreja Católica. Esse pedaço aqui, onde tem Roma lá no centro, ele era conhecido como Estados Pontifícios, Estados Pontifícios, quer dizer o seguinte, quem mandava lá era o Papa, tá bom? Quem governava era o Papa, mas jurisdicialmente, ou seja, militarmente, era guarnecido pela França. Eles tinham um acordo para explorar essa região. No norte, tinha um reino mais forte da Itália no momento, ali na época do século XIX, que era Piemonte e Sardenha. Piemonte, Sardenha, governada pelo rei Vítor Emanuel. Ok? Pelo rei Vítor Emanuel. E os estados do sul estavam sob domínio austríaco e muitos deles estavam até doidos para se separar da Áustria. Então, o rei Vítor Emanuel, juntamente com seu primeiro-ministro Cavour, o nome do cara era Cavour mesmo, né? Resolveram declarar guerra à Áustria para recuperar estados aqui. Só que eles perderam a primeira guerra. Perderam a primeira batalha, né? Levaram na cara aí. Enfim,
Só que o rei Vitor Emanuel não se deu por vencido. Ele acaba pedindo ajuda, sabe a quem? Aos franceses do Luís Bonaparte, ou Napoleão III, tanto faz. Dessa vez eles vencem a Áustria, tá bom? E recuperam territórios que antes eram dos austríacos, mas que falavam italiano. Só que os estados aqui do centro ainda não foram, digamos, conquistados. E também as Sicílias não foram conquistadas. Então o que é que acontece? A França, do Napoleão III, se envolve numa guerra contra a Prússia. E acaba tirando seus soldados daqui. Acaba deixando a região somente com a interferência da Igreja Católica, que não foi suficiente, porque o rei Vitor Emanuel acabou invadindo, tomando essa região aqui central da Itália, cercando a cidade de Roma. No sul da Itália, na região das Duas Sicílias, o Giuseppe Garibaldi acaba tomando essa região. Ele acaba tomando essa região bem aí. E acaba se unindo com o rei Vitor Emanuel. Pronto, já estava montado o país chamado Itália. E ó, a capital agora ia ser Roma. Beleza? O Papa pulou bem lá. Não aceito não. Vocês chegam aqui cheio de onda, querem tomar minhas terras da Igreja Católica, e Deus vai castigar, não sei o que mais. Só que queria nem saber, nem deram ouvido para o Papa. A Itália tornou-se um reino unificado. O nome desse pedacinho passou também a ser Itália. Enfim, isso aqui é chamado de questão romana, né? Questão romana, a questão das terras de Roma, que só foram devolvidas à igreja em 1929 do século XX, lá pelo Benito Mussolini, quando ele cria o Estado do Vaticano e dá para a Igreja Católica, em digamos assim, uma indenização para a Igreja Católica. Em troca de apoio, Mussolini ia ter agora o apoio da Igreja Católica, calar a boca deles, ia calar a boca da Igreja, dando a eles o Estado do Vaticano, em 1929, no século XX. A gente vai ainda estudar com detalhes lá no 9º ano esse pedacinho aí, viu? Então, a Itália estava unificada. A França perdeu para a Prússia. A Prússia, menino, queria o seguinte, queria vencer a Áustria, e a Prússia acaba também vencendo também a Dinamarca na Guerra dos Condados. Vencendo a Dinamarca, ela teve o apoio da Áustria e dos outros coleguinhas alemães, né, que viviam um monte de 30 e tantos reinos ali alemães. Vencendo a Dinamarca, ela toma um pedaço da Dinamarca. Vencendo a Áustria, está quase unificada. Para ficar mais forte ainda, faltava vencer só a França. A Prússia acaba vencendo a França e torna-se o país chamado Alemanha, né? Que nós chamamos aqui de Alemanha. Os ingleses chamam de Germany, né? Germany. Enfim, o país nasceu e foi concorrente direto, concorrente pesado da Inglaterra na indústria, viu, gente? E graças também à criação do Solvenreich pela Prússia. A Prússia criou o Solvenreich, que é o Solvenreich. Vamos lembrando aí. Solvenreich foi o plano econômico, para unir todos os germânicos, unir os estados germânicos. Dessa maneira, a Alemanha formava o segundo Reich, né? O segundo Reich quer dizer a segunda unificação, o segundo poder, segundo governo, segundo comando, enfim, Reich é comando em alemão. Hitler queria formar o terceiro Reich dominando a Europa todinha, mas não deu certo não. Enfim, e o primeiro Reich, para quem não sabe, é quando os estados alemães eles se juntam no sagrado Império Romano Germânico, tá bom? Enfim, essa aqui foram as unificações que a gente estudou até agora, né? Aqui foram digamos assim, a questão da França, vimos aqui hoje a questão da França, a questão da Itália e a questão da Alemanha. Professor, na aula passada nós vimos Japão, não foi? Foi, na aula passada vimos Japão, exatamente. O Japão da Revolução Meiji, né? Que
quer dizer iluminado, Japão, Revolução Iluminada, o Japão iluminado, país do sol nascente, daquela bandeirinha branca com uma bolinha vermelha no centro, que torna-se um país altamente imperialista, né, que era governado por shoguns. Tinha um imperador no Japão? Tinha, né? Mas o imperador não mandava quase nada, quem mandava mesmo eram os shoguns. Os shoguns tinham o apoio dos samurais, que eram generais guerreiros, né? E aí o Japão vivia uma espécie de feudalismo ou shogunato, a mesma coisa, feudalismo ou shogunato. Então o que ocorre? Os Estados Unidos, lá no Pacífico, obrigam os japoneses a abrir a sua economia para o Ocidente. Caso contrário, seria bombardeado. O Japão, o imperador recebe apoio dos shoguns e o país começa a se unificar. Os samurais são tirados de linha. Ah, cara, venceu aí o período de vocês, valeu aí, não estamos mais precisando, enfim. Os samurais quiseram se revoltar, mas com o apoio do Ocidente não dava para encarar. Porque o Ocidente era Estados Unidos e Europa. Se os samurais fossem enfrentar esses caras, não dava muito certo não. Porque as táticas deles eram bem antigas, bem feudais, para armas mais sofisticadas do Ocidente. Então os samurais, a era deles acabou no Japão. Os japoneses mandaram seus filhos para estudar na Europa e nos Estados Unidos. Com esse conhecimento adquirido, eles voltaram para o Japão e montaram um grande país baseado em investimento de conhecimento. Isso foi a Revolução Meiji no Japão. Na aula que vem eu vou dar uma revisão completa sobre o imperialismo, viu, gente? A gente vai falar muito do imperialismo. Olha o tanto de coisa que a gente falou, bagaceira de coisa, né? A gente vai falar sobre o imperialismo e também vai ajudar vocês a responder a atividade que vai para casa. Belezinha? Então, tchau, gente. Se cuidem. Ótimo dia para todos.